Olá, meu nome é Uênia, sou aluna do Trindade Campelo, sou do 8º ano B e estou aqui para falar sobre o livro Cão da Morte. Ele se passa numa cidadezinha tranquila e ninguém falava de um caso meio muito assustador. Quem falou primeiro foi um americano. Esse americano trabalhava numa cidadezinha bem pequena, ele não tinha amigo, não tinha nada. E ele trabalhava na cidadezinha sozinho, até chegar os Bushes. Os Bushes chegaram, ele começou a ficar nervoso, começou a se tremer na cadeira e tal. Aí o William P. Ryan estendeu a mão para ajudar ele. E ele não se acalmava. Aí, passar um tempinho, foi a véspera do milagre. Tinha uns anjos que protegiam os outros. Protegia as lágrimas. As lágrimas correntes do lado religioso. Aí, com as lágrimas correntes religiosas. Os Bushes, o William pensou que ele estaria aprontando alguma coisa, algum negócio para ele estar nervoso. A passar do tempo, ele foi andando bem calmo e ele foi para casa. Ele queria algum lugar para ele dormir, algum lugar para ele ficar bem confortável. Aí ele foi para casa mais ou menos às 10 e pouco. Ele foi para casa, viu uma pessoa saindo de uma casa de um senhor. Através da sombra, ele viu, aí ele pegou, em minutos, bem pouquinho ele entrou. Ele escutou uma voz, mas quando ele entrou, ninguém estava vivo, todo mundo estava morto. Mas quando ele entrou na casa, como eu posso dizer, ele escondido, ele viu várias pessoas, e várias pessoas tinham uma mulher. Aí a mulher estava conversando com um homem, dizendo que ia enforcar ele, e etc. Quando enforcasse ele, ele ia para um quarto. Ia aprontar com ele e tal. Aí passou um pouco de tempo, ele esbarrou numa coisa. E fez que ela visse ele. Aí ele pegou, ficou muito assustado. Tentou se esconder, mas não deu tempo. Ele fez poucas entrevistas para ela, mas ele mal sabia que ela queria matar ele e tal. Só que passado o tempo ele tinha poucas entrevistas. Continuando, ele foi para casa do senhor. Ele chegou nessa casa, olhou os detalhes, entrevistou as pessoas. Uma senhorinha, ele era doido para conhecer. Tinha umas marcas que era 2 paredes, tinha umas marcas na parede, tipo garra. E essas garras eram chamadas o Cão da Morte, porque foi ele que fez. Só tinha 2. E através das marcas, ele viu falar de uma tal santa que causava tudo aquilo e etc. Causava terror, o monstro aparecia, o Cão da Morte no caso. Aí, passar um pouco, ele se encontrou com a mulher. E quando se encontrou com a mulher, ele falou com ela. Só que eles falaram num modo, tipo, discutindo. Ele olhou isso no meu rosto. E ele assustado com ela. E ele ficava esperando ela vacilar para ele atacar ela, pegar ela. Só que, no caso, ele que vacilou. Ele que vacilou e ela que pegou ele. Ele pegou e chamou ela de infeliz. Essa infeliz não vacila e tal. Quando ele virou as costas, ela pegou ele. Ele apanhou. Apanhou como nunca tivesse apanhado. Ele apanhou mesmo. E passar um pouquinho do tempo, ela queria se vingar mais dele. Ele perdeu ela. No caso, ela perdeu ele. Ele fugiu para outro lugar, para outro país. Teve filho e tal.
Só que essa história do cão da morte nunca foi realmente explicada. Ele não conhecia muitas pistas e nunca conhecia uma pessoa que contasse ela realmente. Então ele se mudou, conheceu um senhor e esse senhor conversava com ela. Do nada apareceu um marido furioso, botou a mão no ombro dele e falou umas palavras muito bonitas. Aí a filha dele fez: pai, porque nós não moramos mais lá. Ele falou desse jeito: se seu pai não viesse pra cá, ele não tinha como se escapar da lenda. E foi isso. Eles se mudaram e foram felizes.